A fisiologia sutil do yoga. Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Meu nome é Caio Corrêa, eu sou professor de yoga e também idealizador do Yogalaya. E de acordo com alguns pedidos, eu fui perguntando o que as pessoas queriam ouvir sobre, e um dos pedidos eu achei muito interessante, que foi para eu falar sobre a fisiologia sutil do yoga, tá? E esse é um assunto muito bom e muito importante para a gente entender, porque antigamente, quando as técnicas do yoga, quando esse conhecimento, essa filosofia do yoga foi desenvolvida, foi sistematizada e organizada, o olhar para o corpo do homem, o olhar para como o corpo funcionava, era muito diferente de como a gente via hoje. Então é muito importante, se a gente quer entender profundamente o yoga e quer usar o yoga de uma maneira terapêutica, ou então como uma forma de realmente atuar no corpo, atuar na mente, interferir de maneira positiva no funcionamento dessa máquina, que é tudo nosso corpo, mente e emoções, a gente deve entender como e por que os sábios de antigamente bolaram essas técnicas com esses objetivos, tá bom? Então eu vou, na aula de hoje, apresentar o tema e falar um pouquinho de maneira geral sobre o que é a fisiologia sutil do yoga, e nos próximos vídeos eu vou falar sobre cada uma das abordagens, então vem comigo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os sábios de antigamente, eles entendiam o corpo a partir da observação. Eu até gosto de trazer o yoga como uma metodologia científica, porque eles eram feitos a partir de experimentos, Então, faz uma técnica, vê como é que você se sente, isso ao longo de milhares de anos, Então, é um estudo empírico, tá? Um estudo em que as pessoas observavam como diferentes pessoas reagiam em diferentes posturas e de diferentes formas e fazendo diferentes técnicas ou pensando de certas formas ou entendendo a vida de certas formas. E a partir daí eles foram buscando simbologias, metodologias de você entender, explicar e fazer conexões e fazer relações sobre o funcionamento do corpo. Beleza? Então, assim, é importante a gente tentar, por algum instante, só enquanto a gente está estudando e olhando para cá, deixa um pouco de lado o conhecimento que a gente tem do corpo, Porque é a mesma coisa quando a gente, por exemplo, está estudando Ayurveda, que é a medicina tradicional da Índia, Se a gente quer entender o Ayurveda, a gente tem que deixar um pouquinho de lado o nosso conhecimento sobre medicina moderna para a gente entender esse funcionamento para depois unir os dois, tá? Então não é que a gente não possa utilizar a fisiologia sutil e a forma como antigamente entendia-se o corpo com a anatomia e a psicologia de hoje. Claro que pode. Mas se, enquanto a gente está buscando entender, a gente for ficar fazendo paralelos, isso vai causar um pouco de confusão, tá? Então é uma dica que eu dou, você não precisa fazer, mas é uma dica que eu dou, ou seja, zera um pouquinho a sua memória a respeito do que você já sabe sobre corpo, sobre mente e talvez até sobre yoga, para a gente olhar para isso de uma forma nova, talvez, tá? Então, tem alguns sistemas e simbologias que talvez você já tenha escutado falar, Por exemplo, o sistema dos chakras, tá? Chakras significa literalmente roda, círculo. E os chakras, eles simbologiam centros de energia que são espalhados pelo corpo e que eles manipulam a energia, ou seja, a energia é interferida, ela é alterada de acordo com o funcionamento desses chakras. Então, isso era uma das abordagens, e a gente vai ter uma aula falando especificamente sobre cada um desses chakras, o que são os chakras, tá? Mas só para vocês entenderem, porque talvez vocês já tenham ouvido falar de chakra, Mas é importante entender, nem todos as linhagens do yoga falam de chakra, Ou até falam, mas não da mesma abordagem, Não com o mesmo olhar, não com os mesmos nomes, Mas são formas muito parecidas, e a gente vai ver essas relações, tá? Outra forma que os sábios de antigamente utilizavam para entender o corpo todo é através dos 5 elementos, que a gente chama de Pancha Maha Bhutas, tá? Panch significa 5, tá? Maha significa grande e Bhuta significa elemento. Então são os 5 grandes elementos, tá? Na nossa cultura ocidental a gente fala de 4, A gente fala de ar, terra, fogo e água, mas na cultura védica, a cultura de onde surgiu o yoga, a gente fala de 5 elementos. Então tem Akash, que é o espaço, o vazio, tá? Tem algumas pessoas que traduzem como éter. Eu não gosto muito dessa tradução, mas a gente fala isso na aula que a gente fala dos Panchamahabhutas. A gente tem o ar, a gente tem o fogo, a gente tem água e a gente tem terra. Então são os mesmos 4 que nós, mais o elemento espaço,
tá? Então isso era uma outra forma de entender o corpo. Eles entendiam o corpo como uma mistura entre esses 5 elementos, e partes do corpo têm mais predominância de um elemento, de outro. Não um elemento literal. A gente não deve entender nada disso como algo literal, e sim como simbologias que facilitavam certos entendimentos sobre sensações. Percebe? Porque tudo são sensações que a gente tenta explicar. E às vezes as palavras são meio delicadas, né? Tanto que hoje em dia a gente inventa um monte de palavras e nomes e coisas. Mas são todas para explicar, no fundo, sensações, né? Que eu, como uma pessoa, tenho e tento explicar. Tá? Então a gente tem os chakras, a gente tem os Panchamahabhutas, né? São esses 5 elementos. A gente tem também os koshas. São diferentes corpos do homem, ou seja, do homem não, do ser humano, né? Ou seja, a gente tem corpos de densidades diferentes. Então a gente tem um corpo físico, a gente tem um corpo energético, um corpo mental, um corpo emocional e um corpo de desfrute. Vamos dizer assim muito por alto, porque a gente vai ter uma aula falando só sobre isso, tá? Então a gente também tem como entender como cuidar do corpo a partir desses corpos, né? Como é que eu cuido do corpo denso, como é que eu cuido do corpo energético, como é que eu cuido do corpo das emoções ou do corpo mental. Tudo isso são os diferentes corpos que a gente vai assumindo, que no yoga a gente chama de koshas, tá? A gente também tem os vayus, que acaba que é um dos que eu acho mais interessantes de serem observados, é um dos mais difundidos também quando você vai olhar o yoga mais tradicional, o Hatha Yoga, né, mais tradicional. Ele fala muito sobre o funcionamento do corpo através dos vayus, que são os ventos do corpo, né? Ou seja, as energias que circulam pelo corpo ou se alocam em locais diferentes do corpo e que regem diferentes funções do corpo. Então eu vou falar basicamente dessas quatro abordagens, tá? Chakras, que são esses centros de energia localizados no corpo e que eles comandam, coordenam e interferem em diversas funções, tá? Nossas, os chakras. Os Panchamahabhutas, que são os 5 elementos. Tem os koshas, que são essas densidades diferentes de corpo, esses corpos diferentes do homem. E temos também os vayus, que são esses ventos, né? Essas energias que se movimentam pelo corpo e que fazem o nosso corpo funcionar. Ou seja, a ideia é sempre a gente estar tentando equilibrar todas essas coisas, tá? Então, para a gente ter um corpo saudável, a gente deve ter, por exemplo, os nossos chakras funcionando de maneira organizada, alinhada, né? Por isso que a gente ouve muito esse alinhamento dos chakras e a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que é isso. A gente fala muito sobre o equilíbrio dos elementos. Então, no nosso corpo, esses 5 elementos que a gente falou, o espaço, o ar, fogo, água e terra, eles devem estar equilibrados e regendo cada um as suas funções. Os nossos corpos do homem, em densidades diferentes, eu tenho que ter eles saudáveis para que eu possa usufruir e interpretar e acessar esses diferentes corpos para que eu possa acessar toda a minha plenitude, toda a minha completude, tudo que eu tenho como possibilidades. Porque se às vezes um corpo está denso demais, né, ele ofusca os outros. Então a gente tem que conseguir passear, percorrer esses corpos. E os vayus, né, são as diferentes funções do corpo que a gente utiliza para entender. Por exemplo, às vezes eu estou com uma disfunção em algum lugar, eu estou sentindo um incômodo no peito, um incômodo na região da barriga, um incômodo na cabeça, na garganta, na região das pernas, tudo isso a gente pode entender como talvez um funcionamento diferente dos vayus. Tá? E a gente também vai falar sobre como e por que as técnicas do yoga têm a ver com essas coisas. Né? Então a gente vai correlacionar algumas técnicas com os chakras, com os elementos, com os koshas, né, com os corpos e com os vayus. E a gente vai entender como as técnicas, por exemplo, os asanas, né, que são as posturas, e como os pranayamas, os respiratórios, eles interferem diretamente em cada uma dessas camadas, para que assim a gente possa entender melhor para que aquela técnica foi desenvolvida, por que ela é daquele jeito, e isso vai te trazer mais consciência, tá? Mais noção de entender. Ah, entendi. Eu estou fazendo essa técnica e essa técnica influencia, sim, dentro desse olhar. Tá? E a gente pode, claro, também falar, cara, essa técnica, hoje olhando pela anatomia moderna, ela funciona de tal forma. E isso é bom também, a gente pode usar o conhecimento moderno, mas é muito importante a gente não perder o conhecimento tradicional, porque é de lá que surgiram as técnicas. Então a gente consegue ter uma compreensão melhor da atuação da técnica para que a gente some com o conhecimento moderno e para que a partir daí a gente vá bolando
o nosso acervo para que a gente possa fazer a nossa prática, né? O meu objetivo como professor é dar para vocês cada vez mais possibilidades, mais conhecimento, para que esses conhecimentos possam trazer possibilidades de você ter a sua prática de yoga, e não só a prática das posturas, né? Mas você poder botar o yoga em prática para fazer bem para você e para que você não fique preso a nenhuma metodologia, nenhum professor. O objetivo do yoga é a liberdade. Então esse é o meu objetivo aqui. Beleza? Bom, como eu falei, essa é só uma aula introdutória sobre a fisiologia sutil do yoga para que a gente possa entender um pouquinho sobre o que vai ser cada assunto e sobre como a fisiologia do yoga, ou seja, como que o olhar do homem para o corpo de um ser humano, né, o olhar do ser humano para o corpo de um ser humano, né, não são só homens, óbvio, as mulheres também, ele era embasado em certas abordagens, em certos entendimentos. Tá bom? Então, diz pra mim se você gostou desse conteúdo, tá? Deixa aqui nos comentários se você já tem também alguma noção sobre esse tipo de estudo, tá? Para que eu possa pautar, inclusive, os vídeos dentro de um olhar mais... para entregar melhor para você o conhecimento que você precisa, tá? E se você também gostou desse vídeo, aproveita para deixar um like, para seguir o canal e para ativar o sininho, tá bom? Assim a gente vai te notificar assim que os próximos vídeos forem saindo. A gente lança vídeos novos aqui no YouTube toda quarta e sexta-feira, sempre às 9 da manhã, tá bom? Quarta-feira, agora a gente vai começar essa série, né, da fisiologia sutil. E também na sexta-feira eu sempre posto lives que eu fiz com profissionais incríveis, algumas lives que eu fiz sozinho também, que a gente debate diversos assuntos relacionados ao yoga, tá? Tudo isso sai aqui toda semana. Além disso, a gente pode aprofundar ainda mais todo esse conhecimento e todas as práticas na minha escola online. Então tá aqui, ó, escola.yogalaya.com.br, tá? Esse é o endereço da minha escola online e que você pode acessar e ver como é que funciona a escola e tudo isso, tá? Lá a gente tem as aulas, tanto teóricas quanto práticas. As aulas são sempre ao vivo, então eu consigo ver você me vê, a gente troca uma ideia bem pessoal e assim a gente pode ir se acrescentando e somando bastante um no outro, e a gente também aprofunda muito em alguns temas. Então, por exemplo, dentro da escola eu tenho o estudo do Mapa da Mente, que é o estudo aprofundado do texto mais importante do yoga, né? Que é o Yoga Sutra de Patanjali. Então a gente tem esse estudo recorrente na minha escola. A gente tem um estudo sobre cultura védica, em que a gente fala diferentes aspectos da cultura, né? Por exemplo, essas aulas aqui da fisiologia sutil do yoga, eu também dou dentro da minha escola, dentro dessa aula de cultura védica, de maneira mais aprofundada do que eu consigo abordar por aqui, tá? E além disso, a gente tem aulas práticas todos os dias, né? Todos os dias de semana, e aulas que a gente pode se ver, eu consigo ver você, trazer correções, trazer ajustes. Então é uma forma da gente estar muito junto e muito unido, tá bom? Então se quiser, acessa esse link aqui, o link também está na descrição. E por último, eu lanço conteúdo novo todo dia no meu canal do Instagram, tá? Que é @yogalai_, como você pode ver aqui embaixo. E lá a gente também pode trocar bastante ideia, né? Sou eu que respondo todas as mensagens, a gente posta um conteúdo que é mais simples, né? Mas ao mesmo tempo ele é diário, para que todo dia você possa tendo uma pílulazinha de conhecimento do yoga. Beleza? Então a gente se vê ou aqui no canal, ou na escola, ou no Instagram. Até o próximo vídeo.